continua aqui falando dos setores impactados pelo tarifaço americano. A gente falou da carne, que não entrou na lista de exceções, e agora as frutas, né? Até abril, as frutas brasileiras não tinham nenhuma tarifa, quando passaram para 10%. E agora, mais 40% com o tarifaço de Trump, 50%. E como é que fica esse setor? Eu estive lá no Vale do São Francisco faz uma semana e pouco. Estive lá com o Guilherme Coelho, que é o presidente da Abrafrutas, que está agora ao vivo aqui comigo. Me recebeu lá, me levou para conhecer como é que está a produção e a gente estava vivendo aqueles dias de expectativa, né, do que podia acontecer. Estados Unidos não produz manga, né? Então a gente imaginou, a gente vai ter aí a nossa manga indo, vamos ter aí a nossa uva, né, que alimenta também lá, eu estive aí mostrando uvas. Guilherme, bem-vindo, obrigado. Então vamos ver quais são as estratégias agora para a gente poder, enfim, dobrar o cabo da Boa Esperança, vamos dizer assim, mandar as nossas frutas lá para os Estados Unidos. Bom dia. Bom dia, Valteno. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, passado alguns dias aqui, visto em loco, conversado com produtores pequenos, médios, grandes, visitou Pequim, falou com o trabalhador rural, enfim. Você sentiu, com a sua sensibilidade de repórter, de profissional, o que nós estamos passando aqui. E, de fato, eu particularmente, né, depois que o secretário de Comércio dos Estados Unidos, por ele mesmo, ninguém perguntou a ele, não é? Ele falou de que produtos como café, como cacau, como manga, que os Estados Unidos não produz, não teria nenhuma necessidade de nenhuma tarifa. Então, isso na minha cabeça mesmo criou uma expectativa, e não só na minha, né, de que nós estivéssemos excluídos, né, da tarifa. Mas isso não aconteceu. E o que é que eu fiz? Eu, efetivamente, no outro dia, entrei em contato com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está coordenando isso. Ele foi muito solícito, me atendeu. E, inclusive, ele disse, olha, eu considero que as negociações a partir de agora estão abertas, né? Fizeram isso, o que é que pode, o que é que não pode. Então, eu falei da urgência, da necessidade. A gente está tratando de fruta que é perecível, né? A gente fala muito aqui da manga, mas a uva também, né, vai sofrer bastante com isso. E isso foi jogado para o dia 6, né? E eu reforcei com o vice-presidente ontem da necessidade urgente. Ontem eu conversei com bastante exportadores aqui, e essa semana, como todos já sabem, a gente conversou aqui algumas vezes, né, o Pequim, para exportar para os Estados Unidos, precisa de um representante do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é, vamos imaginar assim, um fiscal, um auditor que fica aqui, e a informação que eu tenho é que dos 10 PECs dos 10 PECs que funcionam aqui, já tem praticamente 4 auditores aqui para iniciar na próxima semana. Não foi embarcado nenhum container importante, não foi colhido nada ainda, mas como eu sempre disse, seria na primeira semana de agosto. Então, a primeira semana de agosto começou hoje, final de semana, então a gente imagina que será segunda-feira. Eu vi aí também que a manga Tommy, por exemplo, que é a preferida dos americanos, ela já está começando a amadurecer no pé. Então, você falou agosto, essa temporada dura, se não me engano, aí até novembro, né? São 3 meses, 90 dias de colheita da fruta. E é nesse período que acontecem os embarques, né? O problema é que a fruta não pode esperar. Não pode esperar para ser colhida e tem uma logística de embarque, de transporte, que é tudo muito regulado. Esse é um grande problema. Com certeza. O caminho se faz ao caminhar. Neste contato ontem com alguns exportadores, você veja, nós estamos às vésperas de começar e cada um vai tomar a decisão conforme achar melhor. Tá entendendo? Uns achar que vai mandar tomando prejuízo, outros achar que vai botar aqui no mercado interno, vai. Aí cada um vai ver onde é a sua dor, onde é que está pegando para fazer. Agora, eu não desisto nada fácil na minha vida, não. E nós aqui no Nordeste, por causa das nossas condições, somos muito resilientes.
eu estou atento, estou conversando com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, tenho entrado em contatos com os senadores que estiveram nos Estados Unidos, estou conversando com o governo, estou conversando com a diplomacia, estou conversando com importadores lá. A gente não tem nada parado aqui, não. Nós estamos aí, o dia 6 era para ser hoje, foi para o dia 6. Então, a esperança é a última que morre. Vamos lutar até o fim para ver se a gente resolve isso. Não tem o porquê não resolver. Os Estados Unidos não tem manga nessa época. Tá certo? Nós não concorremos nada. Para mim, se vê aí direitinho, eu acho que era para botar e não colocaram, porque não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação para a manga não estar isenta disso. Não tem explicação plausível, né? Tantos outros, vamos chamar assim, outros artigos, vamos chamar assim, se eu quero dizer, de uma lista enorme de 700 itens, não é, que entraram aí, itens que a gente nem sabia que existia, e a fruta fresca, in natura, que tem prazo de validade e não entrou, é uma coisa impressionante. Tem gente que acha que isso é bom para o consumo brasileiro, porque vai baixar preço. E tem gente até que comemora, é porque é verdade. Tem gente que acha isso, quando na verdade nunca faltou manga no mercado interno. Não é mesmo, Guilherme? Não, nunca faltou. O preço, essa época, nunca foi exorbitante. O preço, quando cresce aqui, geralmente é no primeiro semestre. Então, de fato, nunca tivemos picos de preços de que a pessoa que tinha costume de comprar manga chegou lá e disse: está tão cara que eu não vou comprar. Isso não existe no segundo semestre, porque além da gente mandar para os Estados Unidos, a gente tem manga suficiente aqui para mandar para o mercado interno, para mandar para a Europa, tá entendendo? Então, isso não é bem assim, não é bem assim. Bom, você disse que é um resiliente, conhece, é de família de gente que trabalha duro e o nordestino, de um modo geral, aprendeu com a dureza a lidar e a transformar, principalmente nessa região do Vale do São Francisco, uma região árida, num polo de desenvolvimento, num oásis de criação de emprego, que é o que a fruticultura gera. Mas se isso prevalecer, já existe algum plano de contingenciamento? Já apresentaram ao governo? Porque tem gente que fez financiamento, que esperava vender a manga para poder pagar o empréstimo. E aí? Olha, eu recebi ontem um telefonema da governadora de Pernambuco. É importante dizer que, efetivamente, grande parte, né, dessa manga sai daqui do estado de Pernambuco, onde eu estou hoje, Petrolina. Ontem conversei também com o secretário de Agricultura do estado da Bahia, preocupado também, né? E que eu passei para o pessoal do governo, né, desses nossos planos de interesse, né? Uma hora dessa, você tem empresas que têm o tal ACC, chama-se adiantamento de crédito, cédula de adiantamento de crédito, que é um dinheiro que você recebe, você usa ele, na hora que você vende, você vai pagar quando receber. Então, isso precisa ser prolongado. Tem muitos investimentos do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, dos bancos privados, que chamam custeio. É o agricultor pequeno, médio, grande, que pega aquele dinheiro para custear a sua safra, para pagar os salários, para comprar o adubo, pagar a energia, pagar a conta d'água, tá entendendo? Pagar o óleo diesel do trator, enfim, as coisas todas. A gente precisa de um período de carência que isso aconteça mais. E o trabalhador rural em si, que for demitido, a gente precisa que o governo chegue com alguma coisa social, tá? Porque ele não estava esperando isso, não era normal isso. Essas coisas eu tenho conversado e passado para frente em relação ao Ministério da Fazenda, tá? E recebi, como disse a você, essas duas ligações da governadora do estado de Pernambuco, bem como do secretário do estado da Bahia. Tá certo. Guilherme, espero que a gente possa voltar aqui para falar um pouco mais da... A gente sempre encontra para falar de grandes números, de exportação, de feiras. Tá difícil, né, amigo? Ter que estar falando disso o tempo inteiro, dá para ver no seu semblante aí. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo a sua determinação. Eu deixo um minuto a mais para você fazer as suas considerações. Olha, Petrolina hoje tem 414 mil habitantes. Aqui há muitos anos atrás, quando ela tinha 5 mil habitantes, tinha um bispo aqui. E esse bispo resolveu chamar a população para fazer uma catedral, que é enorme a catedral. Chama Catedral de Petrolina. E ele dizia assim: construa-se a casa de Deus, que em torno dela tudo crescerá.
tem fotos de pessoas, tá certo, que traziam uma pedra na cabeça para contribuir com a construção da catedral. Uma coisa simbólica. Então, nós fomos e crescemos aqui na nossa cidade alicerçados pela fé. Então, eu tenho fé, eu acredito, e a gente vai conseguir resolver isso a tempo e a hora. Um abraço e muito obrigado. Até mais.